Ester, capítulo 9. A vingança dos judeus e a instituição do Purim. No fatídico 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, o destino dos judeus estava prestes a ser selado. Era o dia em que o decreto do rei entraria em vigor, e seus inimigos aguardavam ansiosamente para destruí-los. No entanto, o que se esperava ser um dia de derrota tornou-se uma surpreendente virada de sorte. Ao invés de serem vencidos, os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades por todas as províncias do império do rei Xerxes, preparando-se para repelir os ataques que viriam. A temível reputação de Mardoqueu, que havia se tornado um homem influente no palácio real, precedia os judeus. O medo que os povos e até os nobres do império sentiam dele era tão profundo que ninguém ousava se opor aos judeus. Os sátrapas, governadores e administradores do rei apoiaram os judeus, e a crescente fama de Mardoqueu ecoava por todo o reino, elevando-o cada vez mais em poder e influência. Quando finalmente a batalha começou, os judeus, armados com determinação e coragem, derrotaram seus inimigos em todas as províncias. Na cidadela de Suzã, a luta foi particularmente intensa. Ali, 500 homens caíram, mortos pelos judeus, junto com os 10 filhos de Amã, o inimigo jurado dos judeus. Contudo, os judeus não se apossaram dos bens de seus adversários, indicando que sua luta era pela sobrevivência, não por ganho material. No final daquele dia sangrento, as notícias das baixas em Suzã chegaram ao rei Xerxes. Ele se dirigiu à rainha Ester, reconhecendo a magnitude da destruição, e mais uma vez ofereceu-lhe a oportunidade de fazer um pedido. Ester, com um misto de justiça e rigor, pediu que os judeus de Suzã tivessem autorização para continuar a execução do decreto por mais um dia e que os corpos dos 10 filhos de Amã fossem pendurados na forca, como um sinal de advertência. O rei, prontamente, concedeu seu desejo, e o decreto foi publicado em Suzã. No dia seguinte, os judeus se reuniram novamente, e 300 homens adicionais foram mortos em Suzã. Mais uma vez, os judeus não se apossaram dos bens de seus inimigos. Enquanto isso, nas demais províncias do império, os judeus também se uniram para se protegerem e exterminarem aqueles que buscavam sua destruição. No total, 75.000 inimigos foram mortos, mas novamente, os judeus abstiveram-se de tomar os despojos. Após esses dias de batalhas, o 14º dia do mês de Adar foi um dia de descanso e celebração para os judeus em todas as províncias, exceto em Suzã, onde a luta se prolongou até o 14º dia, fazendo com que a comemoração se estendesse ao 15º dia. Este dia tornou-se um símbolo de vitória e redenção, e foi celebrado com festas, alegria e troca de presentes. Reconhecendo a importância histórica e espiritual desses acontecimentos, Mardoqueu registrou tudo detalhadamente e enviou cartas a todos os judeus, tanto nas províncias mais distantes quanto nas mais próximas, instruindo-os a celebrar anualmente os dias 14 e 15 de Adar. Esses dias seriam lembrados como um tempo em que a tristeza dos judeus foi transformada em alegria e seu lamento em festa. Assim, foi estabelecido o festival de Purim, derivado da palavra Pur, que se refere à sorte lançada por Amã para determinar o dia da destruição dos judeus. Mas, ao invés de destruição, o dia foi revertido para uma celebração da sobrevivência e do triunfo dos judeus sobre seus inimigos. A rainha Ester e Mardoqueu, com toda a autoridade que possuíam, enviaram uma segunda carta, reforçando o decreto que instituía o Purim como uma celebração eterna. Eles confirmaram que os dias de Purim seriam observados por todas as gerações futuras, em todas as famílias, cidades e províncias do império. Esses dias seriam marcados por banquetes, alegria, troca de presentes e ofertas aos pobres, como um lembrete perpétuo da reviravolta milagrosa que os judeus experimentaram. E assim, o Purim foi estabelecido como uma das festas mais alegres e significativas do calendário judaico, perpetuando a memória de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a providência divina pode reverter o destino e transformar lamento em celebração.